Esse é o segundo vídeo sobre Plutão em Aquário. No primeiro eu falei de aspectos gerais, dos trânsitos iniciais, do que significa Plutão em Aquário, da força da coletividade, das transformações, das mudanças sociais, coletivas, do que é humano, do que não é humano. Vai lá assistir, vale muito a pena, tem muita informação legal. O vídeo de hoje tem outra proposta. Nós vamos ver Plutão em Aquário, signo por signo, logo no início, para que você tenha a oportunidade de se debruçar sobre, voluntariamente, importante isso, sobre a lição de casa, sobre o convite imperativo que Plutão está te fazendo. Onde é que Plutão está exigindo transformação? Onde é no seu mapa? Em que área da sua vida Plutão está exigindo que você deixe morrer para que você seja capaz de renascer, de florescer? Onde é em que área da sua vida Plutão vai te impelir até 2044 para que você viva um processo profundo de transformação? O vídeo de hoje é sobre isso. E é logo no início. Para que você faça de bom grado aquilo que você tem que fazer. Porque já diz aí a sabedoria, né? Livre-arbítrio é fazer de bom grado aquilo que se tem que fazer. Então vamos nos debruçar sobre essa lição coletiva, mas também sobre a porção individual dessa lição. O que precisamos fazer? E eu sugiro que você, porque ainda dá tempo de fechar essa gestalt, veja o vídeo que eu falo do que você precisa fechar com Plutão em Capricórnio para entrar mais pautado, mais forte com esse Plutão em Aquário. Tá? Vou deixar os vídeos aqui nos cards, vou deixar na descrição, nos comentários, melhor dizendo, para facilitar o caminho. Mas faz isso, ajuda muito nesse processo de caminhar, utilizando a astrologia para aquilo que ela melhor serve, que é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A astrologia, ela é um instrumento para que nós sejamos melhores e cada vez melhores. Então vamos lá. Eu sou Patrícia Guiar, astróloga sistêmica, estou com um curso de astrologia no forno, daqui a pouquinho sai. Tem várias playlists, vários vídeos muito legais aqui no canal. Se você não é inscrito, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Curte esse vídeo, fica aqui, comenta onde está o seu signo de Aquário, o que Plutão, que área da sua vida Plutão vai visitar, te impelindo a transformações, ok? Vamos lá. Começamos com um ascendente em Áries. Quem tem ascendente em Áries possivelmente vai viver esse trânsito na casa 11, que é a casa natural de Aquário. E vai ser convidado, muitas vezes compelido, a olhar para os grupos que faz parte. Que grupos são esses? Que coletividade é essa que você está ali bebendo da fonte? Essas coletividades, elas estão de acordo com quem você é? E elas colaboram para que você seja melhor a cada dia? Elas te colocam em um patamar de crescimento? Ou elas são grupos, elas são coletividades, são grupos de amigos que te afundam, que te oprimem, que te afastam do seu caminho de individuação, de autonomia, de crescimento? Essa é uma questão que vai se colocar com muita força para você. E que vai ter momentos
momentos assim, quando a gente fala, um planeta geracional, tá ali numa casa, vai estar futucando o tempo todo? Não, gente, pelo amor de Deus. Não. Mas vai ter momentos quando tiver acionado por trânsitos, quando passar eventualmente por planetas progredidos, por planetas pessoais que estão ali em trânsito. Aí dá aquela cutucada. Mas é necessário que a gente se apronte antes para viver o melhor de um trânsito, porque mesmo um trânsito desafiador, gente, bora aqui combinar uma coisa, tá? Uma quadratura pode ser maravilhosa. Uma quadratura pode propiciar um desenvolvimento, um crescimento, uma conquista, um ganho que um trígono não vai. Não tem essa força, não tem. Então, bora desmistificar que uma coisa é sempre ruim, uma coisa é sempre boa. Depende muito de como você está preparado, de como você usa, de como você atua, de como você está disposto. Lembra, Plutão em Aquário trata de coletividade, sistemicamente tem a ver com pertencimento. Quais os grupos que você pertence? Quais os clãs que você participa? E aí vale a pena pensar. Quais os grupos que você se sente excluído? Por que você está sendo excluído? Vale a pena insistir? Não vale? Que relação é essa? Tá? Onde você está sendo acolhido? Você está sendo acolhido para o seu bem? Pensa bem nessas coisas, vai elaborando isso, vai pensando para ter esse trânsito muito legal. Para quem tem ascendente em Touro, você vai viver isso na sua casa 10. E você vai estar olhando para o seu alto da montanha. E aí, a primeira coisa, se você tem ascendente em Touro, primeira coisa para você olhar é como você lida com essa energia yang de chegar no topo? Como é que você lida com a temporalidade? Como você lida com a persistência? Como é que você lida com isso nas suas grandes metas? Você inclui na sua vida essa força de ir, permanecer, conquistar, fincar a sua bandeira, cheguei aqui e conquistei? Ou você tem um problema absurdo com hierarquia? E você não avança porque você personifica. Porque o tempo todo você fica rivalizando com aquele que hierarquicamente está acima de você. Você vai ser convidado, compelido a lidar com isso, a olhar para isso, a ressignificar essa sua relação com o poder para poder assumir um poder real dentro de você. Para chegar a esse topo que você se propõe. E isso perpassa para olhar para o poder dentro do seu sistema. Quem exercia essa força mais yang na sua família? Era o papai? Era a mamãe? Como era essa relação? Não tinha papai, não tinha mamãe? Eram duas mamães? Dois papais? Foi criado com os tios, com os avós? Quem exercia? Qual a sua relação com isso? Você vai ser convidado nesse tempo todo a amadurecer essas questões, a ressignificar essas questões e descobrir um poder que é próprio. E neste caminho, questões sistêmicas serão desconstruídas. Possivelmente serão destruídas para que você possa se colocar. Para que você possa beber um chazinho, gente. Para que você possa se perceber como alguém merecedor desse topo, para que você possa conquistar esse topo. Caminha nisso.
E independente do que aconteceu na sua vida, na sua história, nesse processo, nesse sistema, não perde uma coisa do foco. Olhe com amor para você. Olhe com amor para o seu trajeto, para os seus passos. Ok? Se você tem ascendente em Gêmeos, você está vivendo esse trânsito de Plutão na casa 9. Já olha se tem uma ancestralidade sua que veio de longe, que veio de um lugar distante, que veio de outra nação, que tem uma outra cultura. Como é que você inclui isso? Isso é invisibilizado? Ou se tem o contrário? Se tem alguém que na sua família houve um pacto de não se falar, porque fulano fugiu para não sei onde, sozinho ou com alguém, e aí o vovô, a vovó sofreram tanto que suprimiram e não se fala nessa pessoa, não se fala nessa situação. Plutão vai te convidar a incluir essa força representada, personificada por esse ancestral. Porque quando um lugar está vazio, quando a gente não inclui aquela força ancestral, todo o sistema vai se deslocando, todo mundo vai saindo do lugar. É uma loucura. Já inclui logo, inclui no coração e enfim. É interessante pensar que valores diferentes do seu, diferentes daquele que você propaga, da sua filosofia, dos seus dogmas, dos seus conjuntos de crença de vida, do seu conjunto de crença filosófico, do seu conjunto de crença religiosas, precisam ser incluídos e respeitados. Você vai ser convidado a isso. E aqui, carinhosamente, eu deixo um recado bem importante. Quando a gente se nega a um convite, eu ainda estou chamando de convite de Plutão. Ele vem como um tufão em Aquário. Pega a nossa vida e vira de cabeça, não é nem de cabeça para baixo, vira uma coisa, um holograma distópico, distorcido, sintético. Fica atento para isso. Tá? Faz esse caminho voluntário. Aliás, todos os ascendentes, todos nós, que nós estejamos dispostos a vivenciar as transformações que Plutão, por hora, nos convida a fazer, a trilhar voluntariamente, porque quando elas chegam na nossa jugular, é morrer ou morrer, é transformar ou transformar. Não tem escapatória. Não tem opção, tá? Vamos lá. Ascendente em Gêmeos, eu falei. Se você tem ascendente em Câncer, você está vivendo este trânsito, vai viver esse trânsito na sua casa 8. E é uma necessidade de olhar frente a frente para a morte, ressignificar a morte. Plutão convida a olhar na cara da morte, na cara da transformação, na cara das mudanças. E talvez você precise passar por um processo de ressignificar luto, de ressignificar perda, de ressignificar não ter pessoas ou situações que você imaginava que não seria capaz de viver sem. Às vezes não é tão drástico assim. Às vezes é ressignificar um luto, é olhar para a morte mesmo, simbólica ou a morte de fato, a morte, nosso corpo morreu, o corpo de alguém que amamos. Olhar para isso com outros olhos, aprender a perceber de outra maneira. Ok, parou antes que alguém fique aqui em estado de choque. Significa dizer que alguém que você ame vai morrer? Eu disse isso? Não. Não. Essas situações, elas são individualizadas pelo mapa. Tá? Não é disso que eu tô falando. Mas às vezes você se depara com uma situação que você passa a olhar para a morte
Você passa a olhar para a finitude, você passa a imaginar como seria. Como seria viver sem fulano? Como seria não viver? E isso é algo de tão significativo para o modo como nossa humanidade foi construída, que é muito intenso só nessa sensação do simbólico. Às vezes é a perda de algo que lhe faz ressignificar toda a sua vida. Às vezes essa perda vem num abrir mão. Não quero mais isso na minha vida. Show, saiu. É voluntário. E você, a partir disso, significa também. É interessante aí também a gente olhar para o que é perda, para o que é luto, para o que é dor no nosso sistema. Nós temos lutos emblemáticos no nosso sistema. Começa assim, tá? Meu pai perdeu o pai quando ele tinha 2 anos de idade. É um luto emblemático. É um luto bem precoce. Vai olhando para essas coisas. Vai trazendo, vai revisitando, vai honrando essa ancestralidade. Olhando para aqueles que deram conta. E outra questão que pode vir também muito forte, que pode te colocar numa situação de luto, de olhar para a morte de outra maneira, é se deparar com aquilo que está oculto no seu sistema. É descobrir grandes segredos. E aí você tinha uma realidade e a realidade morreu. É descobrir uma traição. E você tinha uma realidade, você pensava a coisa, né, de um jeito, e você descobre que aquilo não é nada do jeito que você imaginava que fosse. E a partir disso você tem que se reinventar. Abrir mão de uma relação, reinventar uma relação. Mas o fato é que é olhar para as entranhas. E eu volto a dizer, é o que está de específico no seu mapa, que clareia o quão mais intenso ou o quão mais fraco você vai viver isso. Às vezes vem apenas em formas de ressignificação, de luto ancestral. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Eu tive uma cliente que a mãe, muito precocemente, se eu não me engano, a mãe, na verdade, foi a avó da minha cliente. Foi para uma viagem, foi o que foi dito para ela. E não voltou mais. Foi o que foi dito para a mãe dela, tá? Então, eu tenho uma cliente, a mãe da cliente, a avó da cliente. Passou por uma cirurgia e morreu na cirurgia. O que foi dito para a mãe dessa cliente foi que a mãe dela ia fazer uma viagem e voltava em 2, 3 dias e nunca voltou. Essa mãe era muito nova, era uma criança, não conseguiu elaborar esse trauma. É uma dor profunda. É uma dor de cisão muito grande. A minha cliente tinha uma questão de cada vez que ela se despedia das pessoas, ela tinha um medo absurdo de não ver essas pessoas de novo. Ela tinha uma lua com Plutão, tinha coisas na casa 8 e ela estava ali, vivendo todo dia um luto, que era o luto da mãe dela. E ela colocava em situações, ela sempre achava que ela estava se despedindo. Sempre era doloroso. Ela vivia pequenas mortes o tempo todo. E ela precisou ressignificar, na medida que ela deu conta, essa questão. É um exemplo do que pode ser. Você está lidando com a morte, mas ninguém morreu, mas você está ali olhando para aquele processo e ressignificando dentro de você esse processo. Eu estou falando da casa 8, do ascendente em Câncer. Quem tem ascendente em Leão, está vivendo, vai viver, está vivendo, depende do dia que você está assistindo esse vídeo, esse trânsito de Plutão em Aquário na casa 7. E é preciso aprender a incluir aquilo que a gente nega no outro. As nossas projeções inconscientes, aquilo que a gente olha para o outro e fala, eu não suporto. Por quê? Porque Narciso acha feio que não é espelho. É um processo muito intenso.
de olhar para aquilo que a gente não gosta no outro e já pensar, isso é meu? Isso está imaturo em mim? Como é que eu ressignifico isso dentro de mim? Eu tenho isso, eu preciso resolver isso, eu preciso melhorar isso. Como eu me relaciono? Quais são os pactos relacionais do meu sistema? Como as pessoas na minha família, tanto aquelas que ainda estão vivas, quanto aquelas que vieram antes, como elas se relacionavam? Existiam pactos ocultos? Sabe aquela família que, por exemplo, todo mundo pensa que todos ali vivem e são personagens de uma família de margarina. Quando você vai olhar de perto, não chega nem próximo disso. O que é? Tem essa fantasia de passar para o mundo uma realidade inexistente? Qual é o padrão? O que precisa ser mudado nesse padrão de se relacionar com o outro, de fazer sociedade comercial, parceria? Se você é advogado, qual é o padrão de causa que você está pegando? Você está sempre ali na mesma lide com o mesmo tipo de cliente. Vai olhar para isso dentro de você. Por que você está ali engasgado? Se você casou, separou, está no quarto companheira. E depois fala assim, mas no fundo eram todos ou todas iguais. Iguais a quem? Iguais a você? Você está refletindo no outro, está colocando para fora no outro questões que você não está trabalhando dentro de você? Plutão te convida a vivenciar essa morte. Convida a olhar para isso e ressignificar isso, para que você possa ser mais livre. Mas de uma maneira muito genuína, muito autêntica. E muito poderosa. No meio desse trânsito, relações, sociedades podem acabar? Podem. Mas aí chega a ser um lugar comum. Eu estou falando aqui de 2024 até 2044, né? Então a gente está falando de um prazo, de um tempo muito grande e essas coisas, elas podem acontecer. E aí, eu volto a repetir, depende muito do que se tem no mapa. Não estamos aqui fazendo terrorismo astrológico, nem afirmando isso, nem aquilo, e não fique você com caraminholas na sua cabeça. Mas olhe para o outro como um espelho. E pegue essas experiências para você trabalhar internamente aquilo que você quer melhorar externamente. É um desafio, né? Quando a gente aceita o convite, por mais desafiador que seja, ainda vai tranquilo. Quando não, vamos lá. Quem tem ascendente em Virgem vai viver esse trânsito na casa 6. E aí é hora de transformar e matar, abolir uma rotina. Uma rotina profissional, uma rotina de alimentação, uma rotina de cuidado de corpo. O que na sua rotina, o que no seu dia a dia, no seu cotidiano precisa ser transformado para que você mantenha a saúde física, mental e emocional. Já começa aí, reelaborando, mexendo. E Plutão nos mostra que não dá para adiar. Plutão não é manso. Plutão não é suave. Plutão, ele vem com tudo. Então já aceita o convite. E modifica essa relação que você tem com o seu corpo, com sua alimentação, com o estresse do dia a dia. Sabe? Às vezes de estar numa rotina de trabalho muito maior do que aquela que você dá conta. E aqui, gente, eu sei que eu estou falando de questões que às vezes é complicada, porque às vezes a pessoa precisa daquele trabalho para sobreviver e o trabalho é estressante, é imperativo, mas Plutão convida a recriar, a repensar, a inovar, até soluções, e aqui serve para todos, para todas as casas, para todos e todas que estão me ouvindo, para ter soluções inovadoras, para usar recursos tecnológicos. Então, por exemplo, esse seu cotidiano que pode ser muito estressante, muito
muito extenuante, assim, você fica exausta. Você pode começar a usar tecnologias que facilitem o seu dia a dia. E vai cuidando do resto. Tá? Vai cuidando da sua saúde espiritual, da sua saúde psíquica, da sua saúde mental, da sua saúde física. Olha o que você come. Tá? Olha o que você prepara e o que você come. O que você come com os seus olhos, o que você come com sua boca, o que você come com seu ouvido. O que você ingere todos os dias. De comida, de energia, de vibração, daquilo que você escuta, com quem você conversa, o que você anda. O ambiente que você está inserido, o ambiente do seu cotidiano, ele é saudável. Sabe? Ele é pesado. O que é? Você está sendo convidada a transformar. A dar uma guinada de 360, sabe? Aquela espiral assim, subiu e foi. E vai com força. Para quem tem, vamos lá, ascendente em Libra, vai estar vivendo isso na casa 5. E é um convite muito grande a ressignificar a sua relação com o amor próprio. Qual o amor que você tem por aquilo que você cria? Qual o amor que você tem pelo prazer de viver, pela alegria de viver? Que relações, que contatos você tem que lhe são prazerosos? E eu não estou falando apenas de prazer sexual, mas ele está incluso. Tá? Mas não se limita a isso. Qual é o prazer? Quais são as pessoas? Qual é a coletividade que faz com que você se expresse de uma maneira mais plena, mais confiante? Você tem filhos? Qual a relação que você tem com a liberdade? Ser mãe te aprisiona? Ser pai te aprisiona? Você aprisiona a sua cria, os seus filhos, os seus projetos, os seus sonhos, a sua autoexpressão? Você nega o seu direito ao prazer, ao lazer, ao lúdico, à arte? Você nega a criança que pulsa e que existe dentro de você e que pode estar gritando: me dê atenção, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. Você vai ser convidado a olhar para todas essas questões, significar todas essas questões, reelaborar todas essas questões e aprender a se colocar no mundo, se expressar de uma nova maneira. Aprender a se amar. Porque a casa 5 está muito vinculada ao nosso amor próprio. Para a gente amar aquilo que a gente cria, a gente precisa amar quem somos. Para amar nossos filhos, amar nossos projetos, amar a nossa música, a nossa arte, a maneira como nos expressamos. Então você será convidado a olhar para o amor que você tem por você. O que você é capaz de fazer por você? O quanto você é capaz de viver por você? A gente que tem essa sociedade, às vezes tão deprimente, né? Eu amo tanto fulano, eu morreria por ele. Você viveria por alguém? Você viveria melhor porque você tem um filho? Você viverá melhor, mais plenamente, mais potente, porque você se tem, porque você se apropria de quem você é. Pois é isso daí. Olha o convite, viu? Imagina a lapada que é quando a gente nega um convite desse.
E Plutão vem se incorporando em crise na nossa vida. Pois é. Aceitem, cada um no seu quadrado. Aceitem logo os convites, viu? Quem avisa, amigo, aceitem. Onde é que eu estou? Eu estou na casa 5, né? Tá. Para quem tem ascendente em Escorpião, tá vivendo esse trânsito de Plutão na casa 4. E aí é um convite ao mergulho profundo na sua ancestralidade, na sua força ancestral, nas suas raízes. A ressignificar mesmo quem eu sou em virtude de onde eu vim. E vindo da onde eu vim, o que eu posso ser, como eu posso me transformar. O que é que tem aqui na minha raiz que eu posso pegar para me nutrir, para que eu seja mais livre, mais potente e mais autêntico? Para que eu seja mais eu de um jeito que é meu, mesmo que eu me nutra dessa coletividade que me antecedeu. Como é que eu posso fazer isso? Qual a melhor forma de fazer isso? Como eu posso olhar para a casa da minha infância, olhar para a casa que eu moro hoje e ressignificar isso para que não seja só uma casa, mas para que seja um lar, para que seja um lugar onde eu me sinta confortável. Mesmo que na minha infância talvez esse lugar tenha tido momentos de extremo desamparo e desconforto. O que é que eu posso pegar nessa raiz? E lá embaixo, mas lá no fundo, para transformar, para ressignificar. Aqui vale ressignificar a relação com o útero. Com o próprio útero, se você é mulher. Tendo você ou não o útero, mas eu falo com essa força uterina, com essa força de gestar, com essa força de criar, de gestar a si mesmo, de gestar outro ser, se for a sua vontade. Como isso aconteceu, e aqui vale para todo mundo, vale para homens também que estejam passando por essa situação, como esse processo de gestar aconteceu no seu sistema. O que essas mulheres trazem desse período? Como isso chegou até você? O que é que você pode ressignificar, repensar, liberar, se libertar de padrões? O que você tem no seu psiquismo, no seu inconsciente, na sua memória epigenética, nas suas crenças automatizadas, que não são suas, mas que você reproduz porque as pessoas da sua família, da sua ancestralidade reproduzem, e que você já pode dizer, tá, eu honro vocês, essa foi a história de vocês, foi a vida de vocês, beleza, eu vim daqui, mas eu escolho fazer diferente. Eu escolho entender de outra forma, eu escolho ressignificar de outra maneira. Eu escolho ser livre. Mas a gente só se liberta quando a gente ancora a força. Quando a gente está passando por um trânsito de Plutão na casa 4, para a gente seguir livre, a gente primeiro olha para o passado, ressignifica o passado. Tem esse reencontro com essa força. O que você precisa perder, o que você precisa abrir mão. O que não tem mais razão nenhuma de ser. O que não colabora com a sua vida, com o seu progresso, que é uma palavra tão aquariana. E aí, situações externas também podem te colocar a repensar tudo isso. O ideal é que isso seja voluntário. E aí, já pega esse vídeo e espalha para quem você ama. Sabe? Para que a pessoa já dê uma pensada, já vá fazendo esses processos plutônicos desafiadores, que muitas vezes deixam a gente no bagaço da laranja. Para que isso seja um convite, seja voluntário e um pouco mais suave.
na medida da possibilidade de cada um, na medida da vivência de mapa, da vivência de vida, da perspectiva de vida de cada um, tá? Vamos lá. Para quem tem ascendente em Sagitário, está transitando, ou vai transitar, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, na sua casa 3. É preciso ressignificar a sua relação com o seu cotidiano próprio, com seus vizinhos, com os grupos próximos, com os grupos do passado, sabe? Como você se sentia na sua infância? Você se sentia pertencente ao grupo da rua que você morava, do prédio que você morava, ao grupo da escola que você estudava? Qual é a relação que você tem com esse passado, mas que é um passado muito próximo? Qual a relação com seus irmãos, suas irmãs, seus primos, seus tios que precisam ser ressignificadas? O que precisa morrer? Qual é a relação? Qual é a forma de comunicação que precisa morrer? E aqui vai uma coisa. Qual a forma que você se comunica consigo? O que precisa morrer? Na forma que você se dirige a você. Entende o que eu estou falando? Como você fala de si? Como você se incentiva? Você é o primeiro a se colocar para baixo ali. Você sempre acha que você não dá conta, que você não pode, que você não é capaz, que você... Qual a sua relação com a sua mente? Acerca de você, quais as crenças que você tem? Como é que você interage? Como é que você faz essa troca? Aproveita aí, olha para o seu Mercúrio também, o que precisa ser ressignificado aí. O que precisa ser transformado. O que você precisa de crença mesmo, de autopercepção, de uma maneira de falar de si mesmo, o que precisa ser enterrado, sabe? Tipo, sai, nunca mais na vida, na face da terra eu faço isso. E o que precisa ser ressignificado da sua vida escolar? Dos grupos que você pertenceu na sua infância? Dos grupos de lateralidade da sua família? Irmãos, primos, sobrinhos, tios? O que precisa morrer? O que precisa ser incluído? Então, às vezes, num trânsito desse, aparece um irmão que não se sabia. Ou a gente, por fatos da vida, começa a olhar para um irmão que se sabia, mas que não se tem contato, para um irmão do pai, um irmão da mãe, um tio, né, que está ali. O que precisa ser incluído? Gente, eu queria aqui fazer um cortinho para esclarecer uma coisa. Incluído é incluir no coração. Pessoas têm histórias, algumas muito fáceis, algumas muito difíceis. Algumas pessoas são muito fáceis, outras pessoas são muito difíceis. Alguns ancestrais, parentes, colaterais são muito fáceis, outros não. Incluir é dar um lugar no coração. Eu não estou aqui sugerindo que ninguém procure ninguém que restabeleça ou estabeleça relação com ninguém. Eu suponho que adultos estejam vendo o vídeo e que sejam capazes de fazer escolhas conscientes. Com discernimento, dependendo da situação que cada um tem, que cada um vive, a forma como se relaciona, tá? Mas incluir é ter um espaço aqui no coração. Então pode ser que você tenha tido uma infância escolar com algum traço de neurodivergência, com alguma questão de aprendizagem, e aí você precisa reincluir essa parte sua, que você fingiu que não existia e chegou na fase adulta, mascarou, aprendeu a lidar com aquilo de uma forma. Você precisa incluir para você precisa dizer, poxa, eu sofria quando isso acontecia, eu me sentia menos quando isso acontecia, eu me sentia incompreendido, invisível, e agora eu quero fazer parte, eu quero me libertar disso.
E aí você vai fazer essa inclusão com você, com esse pedaço seu que ficou ali apartado. E que terminou ficando invisível, né? Ficou escondido. Então, para você se libertar disso, você precisa trazer isso, se acarinhar com isso, abraçar isso. Sabe? Lamber feridas, chorar as dores, ressignificar, trabalhar a mente. Soltar. Isso. Se você tem ascendente em Capricórnio, que levou tanto agora com Plutão em Capricórnio, hein? Pois é. Se você tem ascendente em Capricórnio, você vai viver esse trânsito na casa 2. E é um momento, você acabou de viver o trânsito de Plutão na casa 1, onde possivelmente você ressignificou a duras penas, alguns mais duros, alguns com penas mais duras, outros nem tanto. Quem você é, o que você quer, qual o seu lugar no mundo. E agora você entra num processo de olhar para o seu valor, para reestruturar a sua autoestima. Para olhar assim, o que eu preciso construir persistentemente, com toda a tenacidade do mundo, todo dia eu vou ali, dou um passo e vou, de autoestima, de valor próprio, de chão que se pisa com segurança. E aí também é um processo muito grande de construção de valores materiais, ou de reconstrução de valores. Mas de olhar para esses valores, o que é importante em mim, o que é importante no que eu tenho, o que eu quero ter e por que é importante. Qual é o chão que eu piso? Eu me sinto segura? Eu me sinto seguro nesse chão? Que estrutura eu preciso me debruçar com afinco para eu criar? Para que eu me sinta seguro, confortável, confiante, estável. Para que eu sinta que eu não estou andando num chão que está constantemente num terremoto. E que eu piso e não tem chão, e que eu piso e não tem chão. E isso é tão desestruturante que pode fazer com que a pessoa questione o valor que ela tem, quem ela é, o que ela merece. Por isso que é muito importante nesse processo você estar ali, casa 2, gente, autoestima. Tá trabalhando o valor. O primeiro valor é o valor que você tem. É o valor que você se dá. E aí, nesse processo de Plutão transitando por Capricórnio, você estava lidando com pessoas na casa 7, você estava com isso na casa 1, que destruíram sua autoestima. Você permitiu que isso acontecesse? Se sentiu invalidado, invalidada? É hora de reconstruir para pisar em solo firme, para pisar com confiança. É um processo, precisa da persistência capricorniana, da tenacidade capricorniana, do compromisso capricorniano para fazer isso. E a partir desse processo de fundamentação de um valor muito real, muito autêntico, muito consistente de quem se é, e valorando e construindo valores, inclusive valores materiais. Ok? E se, onde eu estava, casa 2. Se você tem ascendente em Aquário, você está vivendo esse trânsito de Plutão na casa 1. Pois é, segura. É passar por uma situação de deixar morrer quem se é. Qual a persona, qual as máscaras, qual a forma de chegar no mundo que você vem utilizando até aqui? Quais os personagens sociais que você vem utilizando até aqui que não lhe cabem mais? É um processo de reinvenção, de reconstruir quem se é. É um processo que muitas vezes é bem doloroso.
Mas se bem manejado e se colocado assim, poxa, eu aceito esse convite, eu vou voluntariamente aqui começar uma terapia, olhar para minhas próprias questões, olhar para o meu lugar no mundo, olhar para personas que eu tenho que não faz mais nenhum sentido de ser. Eu vou me libertar de mim mesmo. Me libertar de prisões que eu mesmo criei por causa dos meus medos, por causa da vida, do que me aconteceu e, enfim, dos meus processos. Eu vou me libertar para que eu possa ser uma versão mais verdadeira. Muitas vezes isso precisa de um acompanhamento psicológico, terapêutico, bem feito. E aí é legal quando se tem a possibilidade também de já iniciar esse processo, já ir se amparando ali. Já ir aceitando esse convite para viver isso da forma mais suave possível. Mas é esse processo de reinvenção, de chegar no mundo de outra forma, de se desconstruir para poder se reconstruir em outras bases mais autênticas, de aceitar aquilo que você tem de diferente e de perceber que essa sua diferença pode ser o seu grande poder. Que assumir e se pacificar com isso pode ser libertador de uma forma que você nem imagina. É mergulhar nesse processo. É intenso isso, viu? Você pode não ter planeta nenhum aí, pode não ter nada. Mas passar por Plutão no ascendente é sempre intenso, é sempre transformador, é sempre efetivo e é sempre um divisor de águas. É sempre aquela coisa, eu era assim antes. Eu era essa pessoa desintegrou, agora eu sou essa daqui. E que esse processo seja o mais suave possível, né? Pois é, mas também não está dentro do nosso controle. A gente não pode controlar a vida, a gente se prepara e vai vivendo. E a vida vai acontecendo. E a gente vai ali, do jeito que dá, do jeito que pode, do jeito que aguenta. Para quem tem ascendente em peixes, esse trânsito é na casa 12. Ok. É muito importante que você tome consciência dos grupos visíveis e dos grupos invisíveis que você participa. O que mesmo, Patrícia, que você disse? Eu disse isso mesmo que você ouviu, tá? O que povoa o seu inconsciente? O que você alimenta o seu inconsciente? Quais são os grupos? Você participa de grupos que fomentam o que há melhor em você? Ou você participa de grupos que estão sempre te levando para um subterrâneo, sabe? Sempre te levando para lugares de amargura, lugares de dor. E aqui, com esse Plutão em peixes, é interessante olhar para a arte que se consome, para a música que se ouve. Porque isso também pode ser um gatilho bem importante nesse trânsito, gente. Plutão em peixes é Plutão na inconsciência, é trazendo à tona questões do profundo da inconsciência. E a gente tem que estar em trânsitos assim, na medida da nossa consciência, cuidando daquilo que a gente traz para o nosso universo psíquico. Então, se você aceita esse convite de transformação, também é um momento de terapia. Sempre é bom terapia, né? Em qualquer momento eu sou realmente muito a favor. E eu não estou falando só da astroterapia que eu faço, conduzo muito bem, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu estou falando também de apoio psicológico, que é outra instância. Mas é um momento para se tomar cuidado com os monstros que se cria.
Então você é usuário de droga, você é usuário de álcool? Como é que isso é? Você está se entorpecendo porque você não consegue se libertar? Ou você diz que em nome de uma falsa liberdade, você pode vivenciar essas coisas de uma forma que você pode literalmente perder o controle. Literalmente perder o controle. Então é uma questão para se pensar. Podem eclodir aí questões da vida intrauterina, e aí é apoio terapêutico mesmo para lidar com isso. Tem um trabalho que eu faço, que é a astrologia da vida intrauterina, que é super bonito, e enfim, se você tiver interesse de fazer o mapa comigo, ou o mapa natal, ou esse mapa da vida intrauterina, ou a revolução, me procura para amparar esse processo de Plutão. A gente agenda um horário. Então, mas traz essas questões de vida intrauterina com muita força, questões do inconsciente, inimigos ocultos. Sabe, aqueles grupos, aquelas pessoas, aquelas situações, você mesmo naquele processo de autossabotagem que você não larga e que precisa olhar e largar num trânsito desse, porque senão fica muito perverso, fica muito forte, sabe? Cresce em proporção. Por isso que é interessante aceitar o convite, e cuidando para viver da melhor forma. Toma cuidado com grupos espirituais, com que você se afina, tá? Tem gente que diz que propaga espiritualidade, propaga fé, mas propaga ódio. E isso, às vezes, estimula muitos transtornos mesmo, sabe? É outra questão importante para se olhar. E, fundamentalmente, Plutão em Aquário na casa 12 é olhar para os medos que te aprisionam, que você precisa dar conta, ou que deveria dar conta, de olhar para que você se liberte desse peso, desse passado sistêmico, desse passado de outra vida, desse passado da sua vida intrauterina, desse passado da sua tênue infância, desse passado da sua ancestralidade que está ali, dessa energia meio nuvem de família Addams que fica ali te cercando e que você precisa conscientemente mudar o seu padrão vibratório para viver uma nova realidade onde você possa vivenciar uma liberdade. É muita coisa, né? É muita coisa. É isso, se você chegou aqui, não deixa de curtir esse vídeo, curte o vídeo, compartilha muito com pessoas que você ama, que você quer que atravessem esse processo da melhor forma possível. Assiste ao vídeo 1 dessa série, onde eu falo de uma maneira muito mais aberta e geral sobre Plutão em Aquário. Assiste ao vídeo sobre Plutão em Capricórnio para você fechar bem essa gestalt de Plutão em Capricórnio. E eu te desejo que Plutão em Aquário seja uma temporada de transformação, onde você se liberte do que te impede de ser mais autêntico, de ser mais genuíno. Sabe? Do que te impede de estar conectado com o seu clã, com o seu grupo, com sua galera, com seus irmãos de alma, de ideais. De estar realmente conectado nessa fluidez de vida. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.